viagem incrível que brasileiro faz tranquilamente, alemão não faz. O valor estava lá, o valor é ser feliz, mas em você mesmo, outra coisa é você ser feliz no sexo ou no relacionamento, entende? Então o valor é primal, a gente não está aqui julgando o valor, está julgando a ação. O que a gente faz? Que ação que aquele valor alimenta? Ela alimenta uma ação do ser oculto. Então, se o ser oculto quer ser feliz, ele vai fazer todo tipo de tramóia para ser feliz. Ou se ela está sulcando a atividade do ser real. E aí, o ser real, ele vai colocar essa necessidade de ser feliz junto com um valor ético muito maior que ela própria. Que é ser feliz fazendo a diferença, sei lá, o que for. Vocês entenderam? Então, isso foi bom, bem lembrado, Fábio. Obrigada. Aí, você pode falar a partir das suas secreções glandulares, que é você falar a partir dos seus sentimentos, ou você pode falar a partir da sua alma, a partir do seu caráter. Se você escolhe falar a partir da sua alma, você precisa qualificar a sua escuta profunda. Entenderam? Sim. Por mais que você não quer ouvir, você tem que escutar. Porque a escuta profunda, por mais que a outra pessoa seja burra, ignorante, topeira, sei lá, é um valor para você dar o direito a outra pessoa se manifestar. E aí o Jörg Mário fala uma coisa de inteligência que eu acho muito bom, vou ler para vocês. Ele fala, se você quiser alcançar qualquer coisa nessa vida, você precisa agir sem medo de ganhar ou de perder. Então, Tiago, ele está dizendo, se você quiser alcançar qualquer coisa nessa vida, a sua ação tem que ser sem medo de ganhar ou de perder. Então, de ter vitória ou ter dor, né? Sem medo. Você deve agir de maneira a preservar seu caráter e nobreza. Esse é o valor. Então, se eu ganhar, meu caráter e minha nobreza estão preservados. Se eu perder, o meu caráter e minha nobreza estão preservados. Desde que todos saibam, sintam e compreendam que você é a pessoa equilibrada. Tá vendo? Sukmanda aí é a projeção. A projeção da sua psique é pura luz. Você é pura sabedoria. Se você deixa que todos saibam, sintam e compreendam que você é uma pessoa equilibrada. Então, a inteligência está em quão equilibrado você se apresenta em situações complexas. Essa é a inteligência aplicada. Você ser equilibrado na hora que está maior love não faz a menor diferença. O teste nosso, da nossa identidade real, é a gente ser equilibrado quando a gente está em situação desconfortável, de confronto. Por isso que eu disse que a gente tem que ter um valor, uma chave para ajudar a gente a fazer isso, porque é duro. É duro. Então, eu gosto demais disso. Explica muita coisa. A sua intenção, vocês já viram a intenção, a gente já trabalhou. Está um pouco pequeno para vocês verem, mas eu vou falar. Quando a sua intenção, ela sai, é projetada pelo triângulo inferior, que é onde a gente tem o primeiro, segundo e terceiro chakra. Detesto falar de chakra, mas teve jeito. Mas nós já falamos de muita coisa antes de falar de chakra. Vocês não acharem que isso aqui é um cursinho de chakra. Vem aqui ajustar seu chakra que você vai comunicar de forma consciente. No Kundalini Yoga isso é muito mais complexo. Então, essas glândulas do triângulo inferior são as gônadas, os rins, as suprarrenais e o pâncreas. Quando você expressa a sua intenção a partir delas, você está sempre querendo alguma coisa de alguém. Ou você está querendo acabar com alguém, que são as assassinas do grupo, ou a gente está querendo seduzir alguém, que são os mentirosos do grupo, ou a gente está querendo ganhar alguém, que são os manipuladores do grupo. Os nossos seres ocultos funcionam no triângulo inferior, não tem jeito, são essas três categorias. Todos vocês vão se encontrar nessas três categorias. Ou vocês estão expressando a intenção de vocês do primeiro chakra, do segundo ou do terceiro. Ou é para acabar com alguém, ou é para seduzir alguém, ou para ganhar alguém. Quando vocês começam a usar o chakra do coração, vocês começam a querer elevar alguém. Então, é uma transição para o mundo dos valores e do ser real. É uma transição
para a nossa identidade universal. Tá certo, gente? Então, quando você usa o triângulo superior, que são as glândulas do triângulo superior, a tireoide, a hipófise e a pineal, quando você usa a tireoide, por exemplo, a garganta, você está querendo, a sua intenção é de ser direto. Então, todo professor se manifesta através desse chakra. Ele quer ser direto, ele não tem tempo para ficar enrolando. Ele quer explicar, quer ser direto. Então, toda a força que vocês viram eu usando aqui para explicar, vem daqui, ser direto. Ser direto. A gente sempre usa 2 ou 3, a gente combina. O sexto chakra é para você comandar e se responsabilizar. Muitos de vocês que são líderes, guerreiros, blá blá blá, que trouxeram aqui, tem o aspecto do comando, mas não existe comando sem responsabilidade. Então tá aqui, tá no lugar da nossa inteligência para que a gente não só comande, mas também arranje estratégias para garantir que aquilo dê resultado. Está no reino da inteligência aplicada. E finalmente o sétimo chakra, o Yogi Bhajan, muito engraçado, tem que ter um lugar quando você quiser se livrar de alguém. E é o que ele chama de diplomacia. Deep low, ele fala diplomacia, deep low in the mat. É você ir para debaixo mesmo e se livrar de alguém. Então ele fala que tem um lugar de conflito na vida da gente, que aquilo não pertence a gente. E que a gente tem que ter um discernimento de eliminar aquilo, em vez de ficar alimentando aquele conflito. Então, é o caso de você falar assim, você tem toda a razão, eu nunca tinha pensado nisso, obrigada, viu, tchau. E, em vez de então isso às vezes com a família é importante. Você não quer criar pro resto da sua vida, sabe, pôr aquela corrente em volta de você e arrastar aquela corrente. Então, usa a diplomacia para dizer tá certo e nunca mais tem que se relacionar com aquilo. Mas tem muita gente no nosso meio que está ali, em que você precisa aprender. Existem pessoas muito pecaminosas, muito do mal, que você não pode se livrar de um outro jeito a não ser na diplomacia. Muitas. É melhor se livrar na diplomacia do que se livrar querendo convencer a pessoa que ela está errada. Então, em alguns momentos, a gente fala da desistência de uma pessoa, você pode tomar a decisão de ir para outro lugar. Exatamente. De alguém. Não tentar resolver. Isso é o sétimo chakra. É a pineal. É aquele que discerne, isso não tem o menor sentido na minha vida, e eu não quero isso mais parte da minha vida, então eu vou fazer uma separação não litigiosa aqui. E aí, nós já falamos demais nisso, não precisa. A sombra é uma parte da sua identidade, isso nós já vimos demais. E isso aqui eu quero, nós já conversamos também, não precisamos falar nisso, nós fizemos isso demais. Isso é importante agora. A presença que cura. Existem 3 elementos que a gente precisa trabalhar para que a nossa presença cure, a nossa comunicação cure. Vocês precisam, primeira coisa, é o que a gente passou a tarde, o dia fazendo, identificar e limpar a programação do ser oculto. Vocês nunca terão uma presença que dê esperança se vocês ainda se manifestarem pelo ser oculto. Cada um de vocês, cada um de nós que fez esse exercício e viu a vida da gente, por mais que a gente tenha sucesso, tem um lugar que o conflito que a gente gera por a gente existir daquela maneira é muito pior do que ter sucesso. É muito desgastante. Então, e macula o nosso ser real. Então, identificar e limpar essa programação do ser oculto, ativar o lobo frontal. Então, ativação do lobo frontal significa você ser capaz de passar por um constrangimento, uma dor e uma insatisfação pelo tempo que tiver que ser para você alcançar o que você quer. Sacrifício ativa o lobo frontal. E aumentar a sua radiância.
fundamental. Os 2 primeiros a gente fez demais. Inclusive vocês têm uma meditação que a gente fez pro lobo frontal, não foi? Satanás? Isso. Totalmente pro lobo frontal. A Kirtan Kriya. Eu acho que vocês, os que não forem do Kundalini Yoga, não fazem Kundalini Yoga, não deveriam largar a Kirtan Kriya. Deveria ser a meditação da vida de vocês. É ótimo mesmo. É espetacular, realmente. E depois de 1 ano, os resultados são surpreendentes. Se você... Uma coisa que você pode fazer em qualquer lugar, o Ashtanga também, né? Hein? Aquele do 8. Mas o Kirtan Kriya é para o lobo frontal. O Ashtanga é para quê? É para começar a dissolver coisas. Então, mas o Kirtan Kriya é para o lobo frontal. Seria o início, né? É. E a expansão da aura tem a ver com a radiância. E a radiância tem a ver com a sua presença no mundo destemida. Tem a ver com destemor. Nesse grupo aqui tem muito guerreiro, tem muita gente que não tem medo, mas tem muitas pessoas que são muito tímidas. Então, a timidez, ela impede a radiância. Uma das maneiras mais belas que a gente tem... Uma das maneiras mais belas que a gente tem de expandir a radiância é isso aqui, ó. É criar uma relação com o desconhecido. Porque para você, a radiância é uma maneira que você tem de você sair de você e ir em todos os lugares. E a gente chama isso de uma oração aquariana. Não é uma reza. A reza é sazonal. Quando é que vocês rezam? Quando tá o bicho pegando. Quando o bicho pega. E a oração aquariana é um estado de sintonia da mente. É completamente diferente da oração. Quando você reza, quando o bicho está pegando, você aumenta a sua radiância. Você vai lá no Ist, no elemento da sua devoção. Não tem dúvida que você alcança aquele espaço. Você aumenta demais a sua radiância. Mas isso você faz só quando você está sofrendo. Então, você quer construir uma radiância que seja permanente. Então, a maneira que a gente tem de construir uma radiância permanente é criar uma sintonia mental, igual um rádio. Então, você vai sintonizar a sua mente numa estação. E qual que é essa estação? O que essa estação faz? Você vai ao infinito como se você fosse parte dele. Você não vai ao infinito como se fosse o finito, miserável, pequeno, acabado, em dor e pedindo assim, infinito, será que você me ajuda? Em vez de você ter essa relação com o infinito, você vai no infinito como parte dele. Eu preciso resolver isso. Você cria uma sintonia de expansão e de confiança e de fé. Fé é que você vai ter a sua radiância forte o suficiente para ela captar todo tipo de informação que existe por aí para eu poder usar na minha problemática. Então essa coisa de ir ao infinito como parte dele e a Deus como parte dele é completamente diferente do que isso. A Maria cheia de graça, de você estar na miséria e miserável, você pede ajuda. Não é mendigar, é você conclamar aquilo que é você. Tá claro isso, gente? Essa atitude, se isso vira uma atitude mental sua, se vira uma sintonia, e a sua mente está sempre projetada no desconhecido, você não teme o desconhecido de forma nenhuma, você está nessa radiância. O mantra e a oração é você pega a sua mente e sintoniza ele na palavra, e a palavra se projeta. Esse é o poder do mantra. Eu não estou falando disso. Não é pegar a sua mente e projetar na palavra para você se comunicar com o infinito. Não. É pegar a sua mente e se projetar onde? No infinito. No desconhecido. É sem usar a palavra. É uma mente absolutamente disposta a abraçar o desconhecido. Não temer o desconhecido de forma nenhuma. Isso é que o Yogi Bhajan chama de oração aquariana. É a sintonia da mente no infinito. Ou, se vocês quiserem, sintonia da mente em Deus.
Isso não significa necessariamente que a gente vai pedir alguma coisa, não. Nada, é um estado de existência. Você está aqui e o que vier, vem, o que tem que vir é aceito. Pode vir uma palavra, uma imagem? Não, eu estou dizendo que vier assim, eu estou aqui, se eu estou sintonizado no desconhecido, chega alguém e fala assim, meu carro foi roubado. Sei lá, qualquer coisa. Não existe medo de alguém entrar aqui e acabar com a minha aula. Entendi. Uma vez eu estava dando uma aula de Kundalini Yoga lá no Comiteco, e quando eu pus os alunos para relaxar, falei, muito bem, agora vamos deitar, hora de relaxamento. Eu olhei para a janela, tinha uma coral gigante na janela. E ela entrou, sentou e olhou assim. Então, se eu te falasse para os alunos, gente, melhor a gente ir embora porque tem uma coral na janela. Nenhum aluno ia voltar mais lá. Então, eu garanti que os alunos, eu pedi, vamos ficar mais aqui, tirei eles da janela, eles relaxaram, a cobra coral ficou o tempo todo olhando, relaxou e eu sempre na coral. Estou na coral, estou vigiando o que está acontecendo. Eu não deixei que aquilo perturbasse. Eu estou dando um exemplo de quando você não teme o desconhecido. Eu não podia fazer nada, eu não podia pegar a coral pelo pescocinho, eu não podia fazer nada. Eu tinha que manter e sustentar. A hora que os alunos levantaram, nós tivemos que meditar, porque você medita depois do relaxamento. Quando a meditação acabou, eu falei, gente, vocês vão agora olhar para a janela, nós temos uma visita. Quando eles olharam para a janela, tinha uma coral, mas ela era gigante. Ela olhou para todo mundo, olhou para um lado, olhou para o outro e foi embora. Ela esperou o relaxamento e a meditação e foi embora. Então, assim, isso é uma mente sintonizada no desconhecido. E o que o desconhecido te apresentar vai ser lidado ali sem drama. Essa é uma sintonia que todo mundo que realiza tem. Mas posso fazer uma pergunta prática? Pode. Você estava preparado para algumas ações caso ela entrasse. Estava absolutamente preparada. Eu tinha uma colcha e caso ela entrasse era com ela que eu ia acabar com a coral. Mas eu quero dizer que quando você está naquela tensão de realizar, ou você está dando uma aula, ou você está defendendo uma tese, ou você está executando um trabalho, quando você e o trabalho virou um que você nem sabe o que é a diferença entre você e o mundo, ou um atleta, você está num lugar que a gente chama de uma união completa entre o conhecido e o desconhecido. E tudo que vem dessa união é intuição. E toda intuição e toda informação que vem dessa união é correta. Entenderam isso? Então esse é o estado. Se a gente conseguiu fazer isso na vida de atleta, por que a gente não conseguiria fazer isso hoje novamente? É uma questão de treino. Se um atleta consegue fazer isso, é uma questão de treino. Vocês vão receber isso. Viu, seu tio? Vou mandar para eles. E o último slide que eu queria mostrar para vocês é esse aqui. O êxito da nossa presença, da nossa comunicação, tanto de ouvir quanto para falar, é não temer o conflito. Porque se existe uma coisa mais desconhecida para nós, é o conflito. É um conflito que a gente não tem controle nenhum sobre ele. Então nós não podemos temer o conflito. O conflito não tem que ser uma coisa que traz um dissabor na vida da gente. O conflito é uma realidade quando você, em determinadas situações, se confronta com alguém que não tem a mesma, não está em sintonia com você. Então, você e aquela pessoa não estão em fase. Lembra daquela história da onda? Vocês não estão em fase. Vocês estão... A energia de vocês não é construtiva, é destrutiva. E tudo que você quer fazer é gerar naquela relação que não está em fase, proporcionar que ela entre em fase. Que aquela frequência, aquele campo passa a ser um campo construtivo. Lembra disso? Que a gente falou? Como a gente faz isso? Não temendo conflito. Aceitando, entrando em ressonância com outra pessoa e falando, quando você diz vamos tentar resolver, o fato de você ter dito essa frase faz com que vocês entrem em fase. Uma outra coisa é escutar e dar retorno. Muito difícil na cultura brasileira.
A gente fala uma coisa, o aluno já tá, ele nem escutou você porque ele já estava formulando, a hora que você engoliu, nem dá o tempo de engolir, vocês fizeram isso algumas vezes hoje, poucas vezes vocês fizeram. Uma pessoa acabou de falar, vocês falam também. Então, realmente permitir o silêncio. Para nós, o silêncio às vezes é muito desconfortante. Permitir que não se fale nada. E dar retorno. Eu poderia comentar só uma coisa em relação a isso, que é uma coisa até muito interessante, que justamente porque você falou de aluno brasileiro e algo com o trabalho, tem exatamente essas duas dificuldades. Uma grande dificuldade para nós brasileiros, uma dificuldade pessoal que eu tenho que ter, outro tipo, passei muitos anos fora do Brasil, que é turno de fala. Nós não temos turno de fala. A nossa sociedade é organizada com falas sobrepostas. E é uma prática que a gente precisa desenvolver, sobretudo, em contexto de convivência. Vocês ouviram que foi turno de fala, sabe? Vocês... Turno de fala. Turno de fala. Cada um fala, outro fala. Um fala, o outro escuta. E aí, a hora que o outro fala, aquele que fala, se cala, escuta. Quando o burro fala, o outro abaixa a orelha. Num grupo como esse, se não houver turnos de fala, o que acontecerá serão falas sobrepostas. E aí ninguém se entende. E a gente compete pelo volume e é quem fala mais alto que é escutado. Então isso é uma condição. Então isso realmente é o que o Guru Sangha está falando. Num contexto de sala de aula, o aluno já está respondendo ao professor sem ter digerido o que acabou de ouvir. Agora, tem uma outra coisa que tem me surpreendido muito, e não é só a mim, tem surpreendido no cenário mundial, é que no contexto do programa Ciências Sem Fronteiras, o governo federal, que já mandou mais de 100 mil brasileiros para estudar no exterior, né, o programa tem suas críticas, mas ele tem um fato muito positivo, que é 100 mil brasileiros que saíram, foram para fora. E eu trabalho exatamente nessa área e eu tenho contato com as universidades que recebem os alunos brasileiros. Um grande diferencial do aluno brasileiro é exatamente esta capacidade questionadora em relação ao professor. É a crítica que a gente está falando, mas ele também é muito positivo. Porque vamos pensar num contexto australiano, onde você tem, além de alunos australianos, alunos chineses, alunos indianos, alunos indonésios, que são extremamente passivos na questão da aprendizagem, e o aluno brasileiro ele quebra esse padrão. Então, justamente, o interessante a gente olhar é o lado positivo e negativo da própria qualidade. Reage muito rapidamente, então não digeriu ainda, mas pelo fato de reagir quando outros não reagem, ele quebra um padrão e dentro de um contexto que a gente chama, desculpa eu estar me estendendo, mas já termino, que a gente chama de aprendizagem colaborativa, que eu acho que é o que está acontecendo aqui conosco, né? Um colabora com a aprendizagem do outro. Essa característica nossa é muito positiva, né? A característica brasileira de ter uma interação. Então, o que é interessante, só para voltar naquele exemplo que você falou do casamento nos Estados Unidos e casamento no Brasil, e que eu tentei pontuar, aí é um valor muito importante para mim. Um valor não é melhor que o outro. Os dois valores, né, eles funcionam adequadamente em outras culturas. Então, o que eu acho muito interessante para a gente é exatamente essa possibilidade de, a hora que a gente olha um valor, e para mim, por exemplo, eu aprendi tanto, agora a gente trocando tudo isso, né, que é exatamente isso, a fala e a escuta. A fala e a escuta. E nós, brasileiros, precisamos aprender isso muito. Isso é um traço muito forte para nós. Né? Esse é um ponto. Mas é justamente para pontuar outra coisa. O que parece ser o nosso ponto fraco, a hora que a gente muda de ambiente, vira um ponto forte. Exatamente. E a língua já não colabora, né? Porque como o alemão já facilita você escutar, porque o verbo vem no final. Então se você não espera até o final, você não vai saber a ação. Não é verdade? É absolutamente assim. Eu não acabei de dizer, né? Se você não espera até a última palavra, você não sabe a ação. Então, nós já, as línguas latinas, o verbo é a primeira coisa que a gente fala, é o verbo, e depois vem todo o complemento, né? Então, em mim é só o verbo. Às vezes é só o verbo.
E essa coisa de escutar e dar retorno é muito importante, porque se a gente não está confortável no desconhecido, você não consegue nem ouvir e, portanto, nem dar retorno. Sentir-se confortável com o paradoxo. Espero que esse encontro de hoje tenha quebrado o mito do paradoxo. Porque é uma coisa importantíssima, é você não evitar a contradição. O paradoxo, aquilo que uma coisa que nega a outra, é fundamental, porque ela é reveladora da nossa identidade. E falar do coração sobre a realidade. O que vem a ser isso? Você tem que falar a verdade para o outro até não deixar o outro desconcertado. A hora que você mexe com, deixa o outro, como chama em inglês, embarrassed, constrangido. Quando você deixa o outro constrangido, é o limite que você ultrapassou, que você não deveria ter ultrapassado. O constrangimento é a preservação do outro, da dignidade do outro. Então, a fala do coração é assim, o Yogi Bhajan tem uma frase muito forte, ele fala: toda verdade enfiada goela abaixo, não, toda verdade dita com raiva é pior que 1000 mentiras. Então, assim, a hora que a sua verdade cria um constrangimento no outro, você tem que parar e se reposicionar e começar em outro lugar. Oi. Eu tive uma dúvida sobre esse falar do coração e falar do sentimento, que era uma conversa anterior que a gente não devia fazer, né? Não, falar do coração, porque o coração não é um lugar que você tem sentimento é na cabeça. A gente acha que o sentimento é no coração, mas o sentimento é lá no sistema límbico. O coração é aquilo que é a ponte que a gente faz entre o nosso mundo animal e o nosso mundo divino. O coração é que diz, a compaixão, é o ambiente do coração. A compaixão é um ato político, independente de você estar numa zona de conforto ou não, que você tem que ter. Então, compaixão é um compromisso existencial, é um valor máximo que uma pessoa tem, é um elemento do coração. Então, o Dalai Lama, outro dia mesmo, uns meses atrás, ele falou uma coisa muito bonita. Ele falou: compaixão, você tem que provar que você tem compaixão não quando tudo está bem, você está bem com todos e você é compassivo. Você tem que provar que você é compassivo quando tudo está contra você e ainda assim você é compassivo. Então, a compaixão é uma atitude baseada nesse valor. E ela vem do coração. Então, a hora que a sua conversa começou a constranger o outro e começou a gerar no outro esse desconforto e a palavra que vocês usaram foi qual? Constrangimento. Você tem que parar. E o coração sabe disso, na hora que começou a gerar constrangimento. E o que nós mulheres sabemos fazer é que a gente identifica, e quando a gente identifica que gerou constrangimento, aí a gente fala: agora está na hora de eu matar. E aí você vai e finca todas as espadas e finca todas as facas, justamente. Então a gente leva até gerar o constrangimento. A hora que gerou, a pessoa fragilizou e a gente vai. Mas se você pegar bicho, se você ecoar bicho, um bicho qualquer, pode ser um gatinho, e não dar uma porta para ele sair, que é mais ou menos a analogia disso, ele te mata também, né? Ele não tem outra opção, senão é destrutivo, né? Você não dá uma saída, né? Por isso é que a gente não pode fazer isso, porque nós não queremos... excelente exemplo, porque na sua comunicação com o outro, você não quer se relacionar com o animal do outro, porque aí vence quem for mais forte, quem fala mais alto, quem briga mais e tal. Então você não quer se relacionar ou instigar no seu interlocutor o lado animal, porque esse lado animal você não tem nenhuma chance, ou você vai ter que ser mais animal que ele. Você quer inspirar o lado humano e o lado divino. Por isso que a gente não cria constrangimento. Para ali. É estratégico, né? É estratégico. Senão gera o que você acabou de falar. Gustavo, no Satanamá, aquele manto que nós recebemos, ele tem, me parece que é 20 minutos, né? 31 minutos. 31 minutos. Então é grande, né? Você pode fazer a metade daquele tempo
Não, você pode... Isso é de 11. 12 minutos. 12 minutos é o tempo mínimo. É 1, 2... Não. Desculpa. 1, 2, 1 é o tempo mínimo. Quer dizer, sempre é proporcional, né? Sempre é proporcional. São 6 minutos. Você pode fazer 3, 3, 6, 3, 3, ou 5, 5, enfim. Você pode, sempre é proporcional. O tempo do silêncio vai ser o dobro dos outros tempos. Bem, então, o que a gente viu, nós vamos ter que ter um outro encontro virtual para a gente amarrar isso, porque eu gostaria de passar alguns elementos da comunicação para vocês, mas o que eu queria dizer para vocês agora é o seguinte, que o objetivo desse curso era chegar até esse ponto, e desse ponto, eu acho que uma boa maneira da gente fazer isso é de vocês trabalharem nos grupos para a gente poder concluir o que vocês não conseguiram concluir hoje, que era esses exemplos de como vocês vão se manifestar, que era um lugar que a gente ia trabalhar tudo que a gente viu nesse curso quando a gente discute um tema muito polêmico, como redução de idade penal e a corrupção, a ocupação vertical ou horizontal das cidades. Então, a gente ia ver quanto que você cede, quanto que você não se compromete. A gente ia ver o ser oculto ou o ser real se manifestar. Então, eu vou pensar numa possibilidade, num esquema para vocês fazerem isso. Esse curso termina e os casos de vocês, nós oferecemos 3 encontros virtuais ou presenciais, como vocês quiserem, mas tem funcionado muito bem pelo Skype. 2 encontros para vocês tratarem um tema de vocês. Então, eu estou com um problema, esse é meu tema, eu preciso então de 2 sequências. Então, nós vamos ter 2 encontros para eu garantir que vocês tenham clareza sobre o que vocês quiserem tratar. Encontro virtual? É individual e funciona muito bem se for pelo Skype ou por telefone. Não funciona muito bem se tiver que marcar presencial, e não precisa ser presencial. Então, a gente pode conversar pelo Skype ou pelo telefone, se você... Não, a gente deixa... depois eu falo... Vocês vão sempre marcar com essa TIT. Então, nós vamos oferecer para vocês uma grade de horários, aí você fala, eu estou bem aqui nesse horário, então vou pegar a minha agenda e a gente produz uma grade para vocês. Esse programa é todo feito para vocês usarem ele como vocês quiserem. Se vocês quiserem pegar esse programa e reproduzi-lo onde vocês quiserem começar a reproduzir, e eu espero que vocês façam isso mesmo, que isso não fique só comigo, que vocês possam se qualificar. Quem quiser reproduzir esse programa tem um treinamento para isso, que eu ofereço, então, para vocês reproduzirem. A turma anterior tem, acho que 3 núcleos que querem reproduzir, mas pediram para estudar, então pediram o tempo desse nosso programa correr para eles irem atrás do material, estudarem e tudo. Então, inclusive aquela primeira aula, que é uma aula muito técnica de quem é médico, explica melhor, vocês ganham aquela aula com vídeo, vocês não precisam darem aquela aula se vocês não quiserem. Então, a intenção é que a gente espalhe isso o máximo que a gente puder. Essa ferramenta, ela não foi feita para ser exclusiva, ela foi feita para ser usada por aí. E se você quiser, tem um contrato que vocês têm que assinar com a BAC, existem alguns acordos que a gente tem que fazer, inclusive os royalties desse programa, porque estudo é do Kundalini Yoga, e todos os royalties desse programa que for reproduzido vai para a Escola Miripiri, que é o nosso lugar onde a gente resolveu criar um projeto pedagógico para fazer uma diferença social. Então é isso. E os custos tem? Do que, querida? Desses royalties? Não, esses royalties são pagamentos que você vai gerar com o dinheiro que entrar no seu programa. Aí você tem uma porcentagem de royalties. Igual a gente paga uma porcentagem de royalties desse programa, vocês também pagariam, né? Então a diferença... você está com turmas já não, né? De quê? Não, como essa assim? turma para quem quer continuar? Não é continuar, não. Quem quer reproduzir. Luciana, crescer lá em Uberlândia. Por exemplo, a hora que vocês quiserem, quem quiser reproduzir,
ganhem um treinamento para reproduzir, porque eu não acredito que vocês estejam prontos para sair reproduzindo do jeito que vocês estão agora. Então, quem quiser reproduzir tem que falar conosco, tem interesse em reproduzir, para a gente montar um esquema de como vocês vão ser preparados para reproduzir. Não é uma coisa, não precisa de fazer um PhD, não é uma pesquisa de ponta, é só um treinamento para quem quiser reproduzir. E a gente queria que isso fosse feito de modo estimular isso, porque a gente está precisando de espalhar. E se a gente quiser fazer também, em cima do que a gente faz, esse acolhimento, essa informação, ver o que a gente produz em cima disso, algum tema específico também pode ter essa abertura, né? Porque a questão do ovo, da máscara, tem a ver com o palhaço. Fiquei muito interessado nisso. A gente pode sempre conversar numa questão específica, claro. desconhecer. A gente pode fazer assim. Pois não. Voltando para o conteúdo na última aula presencial, você falou que, né, dos sentimentos conflitantes e tal, da virtude e tal. Certo. E que você iria sugerir sadhanas. Eu vou sugerir agora. Estava esperando esse módulo concluir para vocês escolherem o que vocês, as virtudes. Então agora é a hora. Teve clareza, todo mundo teve clareza de si. A gente ainda tem que discutir vocês dois. E aí vocês vão me mandar a frase, não precisa explicar nada. Eu sou a santa assassina, que foi uma frase do curso passado. E a minha virtude, a minha chave é essa. Eu só preciso saber disso. Que aí eu vou... No caso, a minha virtude é descansar? É acalmar? O Fábio falou uma coisa importante, que não é descansar, mas é repor as energias. Recarregar as energias. Não necessariamente descansar, recarregar a energia. Luciano, é só uma dúvida que ficou, eu não sei se vai ser abordado. Fala. É aquela história da sua comunicação com o outro, né? Você traz o desconhecido é o outro, mas o outro está tão fechado, tão... Boa pergunta. Que você não consegue... penetrar. Essa é uma boa pergunta. Quando vocês estão num relacionamento de conflito e você quer incluir o outro, mas o outro não se inclui. Então, não se inclui. Você não tem como incluir. Então não é que você negou a inclusão do outro. Aí qual que é, o que esse outro que não se deixou incluir ou não se permitiu incluir revela do desconhecido? Isso. Que essa pessoa não quer ser incluída. Então esse é um elemento. Então o fato de você incorporar... Como é que resolve o conflito? Não, bom, não. Aí você tem um caso. Esse é o tipo do caso que eu posso tratar nos nossos 2 encontros. Entendeu? Esse é um bom caso para a gente poder tratar. Porque existe técnica. Se o outro não quer ser incluído porque ele nega a sua própria inclusão, então você tem que ter um planejamento de como resolver a questão. Isso é um caso que, em vez de a gente discutir no grupo, a gente pode discutir, pode ser um caso meu e seu, para a gente tratar. Mas o fato é que vocês não têm que sujigar o outro para ser incluído. Porque na maioria das relações profissionais, eu imagino eu, na maioria, né? O outro quer saber, é isso, pronto, acabou. Não é assim, resolvido. Mas não está resolvido, porque toda uma estrutura está dependendo dessa decisão que não foi conversada, não foi alinhada. E que atualmente ninguém engole nada. Já foi-se o tempo que você falava, é isso arbitrariamente, é isso, pronto, acabou. Né? Criancinha de 10 anos já não engole mais. Por isso que depende de quem está falando, para a gente tratar o caso. Se quem estiver falando, nesse caso, se eu for aquela que está mandando e não está sendo obedecida, aí o valor máximo seria o que nós já falamos aqui com o Fábio. É o mesmo valor máximo, é assim... O outro merece uma explicação. Então você pode levar para a corporação ou por meio do trabalho uma atitude que é de valorizar, educar o outro naquilo que tem que ser feito. Se você for a outra ponta, a ponta que tem que abaixar a cabeça e fazer, é uma outra atitude, entendeu? Então por isso que não adianta, a gente não é uma tese genérica, a gente tem que ver quem está falando, para ver a partir de onde a gente vai trabalhar. Oi. A Roselite fez uma pergunta, você falou, depois você me lembra, e eu fiquei interessada na resposta. Ok, também. Qual que era a pergunta? No relacionamento entre um homem e uma mulher, a mulher tem sempre que apoiar, né, o homem. Mas e quando é mãe e filho?
Ótima pergunta. Bueno, primeiro que numa relação entre homem e mulher, a mulher não tem sempre que apoiar, não. Ela tem que apoiar e instigar. Porque o homem tem uma tendência, já que ele vai morrer mesmo, já que o espermatozoide, já que está tudo perdido mesmo, né? Então, o homem não se relaciona, um homem comum, uma psique masculina que não se depurou, ele não se relaciona com a prosperidade. O homem pode nascer, viver e morrer contente em ter o mínimo. Em ter o mínimo. Quando o lado feminino dele não está desenvolvido em relação à terra, ele não tem que mudar, mulher é assim, tem que mudar um sofá de lugar, tem que mudar não sei o que, tem sempre que ter mudança. O homem não tem que ter isso, ele não se relaciona com isso. Então a mulher precisa, é o papel da mulher instigar a prosperidade. Não estou falando material não, profissional e tudo. Para ele, o homem tem uma tendência a se cansar muito, então não realizar. Então ele precisa ser instigado, apoiado e estimulado a mover. O filho, a mulher, a mãe com o filho é exatamente a mesma coisa. Só que a mulher, a mãe, quando ela tem um menino, eu vou entrar num lugar que vocês não vão saber o que é, poucos vão saber, vai ser uma perguntada, mas eu vou arriscar. Que é assim, o menino quando nasce de uma mãe, a hora que ele nasce, o cordão umbilical é cortado, ele olha para aquilo e fala, eu não sou isso, isso não me... Você falou isso, isso não me... Eu não me identifico com esse ser. Você falou isso. Eu falei isso para você. Então, aí a mãe passa inconscientemente o tempo todo querendo sanar aquela situação. Entendi. Querendo curar aquela situação, querendo cobrir o menino com mil mimos e tratos, porque ela não quer que o menino fique mal com ela. Aquela decepção. E ela cria um menino totalmente dependente dela. Então, como é que é? Não, se eu vi pra sogra criar. Então, a história da mãe com o menino é uma das coisas piores que uma mãe pode fazer para um menino, um homem, um garoto, é criá-lo com mimos e não deixar que ele sinta frustração. Ela está gerando um homem absolutamente numa crença de que toda vez que ele fizer manha, toda vez que ele der o grito, ele vai ser atendido. E aí ele cresce aprendendo isso. Então, aquele homem, ele vai ficar dependente da mãe, depois ele vai ficar dependente da mulher, depois ele fica dependente da filha. Ele nunca cria a sua independência. Então, é assim, a mãe com o filho é um ser... Você está com um problema comigo? O que eu posso fazer? Mas eu ainda sou sua mãe. Pá, pá, entendeu? Assim, tem que ficar. Eu sou a mãe, eu que mando aqui até você ter uma autonomia. Perfeito. Entendeu? Assim, tem esse negócio, você tem que... Isso foi uma brincadeira, né, gente? Você não precisa espantar o seu é só pra dizer assim, essa é a realidade e eu fico boba de ver mães que o menino tem, sei lá, 16 anos, depende financeiramente, depende emocionalmente, come na casa da mãe e bate na mãe, chuta na mãe e xinga. Sim, impossível uma mãe que deixou o negócio chegar nesse ponto. O filho tem que entender que existe uma relação hierárquica e ela é suprema, é a mãe. E a mãe só consegue esse respeito do filho quando ela permite ser dele a professora e que não passa a mão na cabeça o tempo inteiro e que permite que o menino cresça também lidando com a frustração. Não é isso. Na nossa cultura de cultura, ordem prática, a virtude, a gente manda para Satito? Tudo para Satito, que a Satito faz uma compilação, põe para mim assim. Vai ser amassado para o grupo ou vai ser amassado? Não, individual. Individual. Às vezes alguns de vocês não vai ganhar assado, não precisa de uma assada, não, mas eu vou olhar, ver o que eu posso fazer. Foi a crença também?
Não, não precisa. Olha, você é o que e a chave. Só a chave e o paradoxo. Você... Não, eu falando que às vezes na cultura nossa é comum que filhos fiquem na casa dos pais por muito tempo, e quando a gente vai tentar quebrar isso é muito difícil. Eu tenho uma dificuldade com o meu filho, depois eu quero tratar na individual, mas ele já saiu de casa, por tempo ele é surdo, e eu sempre fico querendo proteger mais, até mesmo por causa da surdez. Não, tudo bem, aí é outra coisa, mas a gente pode tratar um caso em particular. Mas de qualquer maneira, o que eu observo é assim, que eu trabalho em um consultório, né? Então as pessoas me procuram e é assim, todo mundo protege, normal, assim, é todo mundo sério com relação à frustração, principalmente do homem, esse amor tem. A mesma beato, né? A mãe tem com o menino e a mãe tem com o menino e o pai tem com a menina, é claro. É sempre. Isso adoece muitas pessoas. Muito, é terrível. Você ia perguntar? Não, eu só ia comentar uma coisa que já foi mandado, né? Eu já mandei a coisa do... Tem que mandar de novo, não, né? O quê? Não, agora, porque você mudou a sua, você mudou a sua. Eu já mandei 4. Não. O que eu quero é só essa frase do seu paradoxo. No seu caso era o sustentador cansado. E então, é só isso. Sustentador cansado. A minha chave ou a virtude é repor as minhas energias. Só isso eu quero. Tá. Mais nada. Só isso. Entendi. Mais nada. Eu quero dizer para vocês que são 4h37. Eu quero ficar com essa cartaz em você, que a gente vai resolver, mas vocês não precisam estar aqui. A gente pode liberar vocês, pode ficar aqui quem quiser ouvi-los. Eu tinha dito que a gente pararia às 4, mas a gente foi um pouquinho mais. Então a ideia é que isso não acabou hoje, então nós vamos... Eu não sei se nós vamos ter um encontro virtual, talvez a gente tenha um encontro virtual depois do para casa que eu vou passar para vocês sobre esse tema. Eu vou pensar como é que a gente vai fazer isso e propor a vocês. Poderia ser no mês de junho? O quê? Por conta do nosso plano, do plano virtual, ele finaliza agora no final de junho. Hoje é dia. Hoje é. Senão a gente vê uma alternativa, é muito pouco tempo, né? É muito pouco tempo. A gente vai ter que ver uma alternativa. Os exercícios que ficaram novos ficaram para trás, já manda para você ou não precisa? Vocês podem mandar para assim, o que eu queria mais importante era vocês fazerem aquele exercício para vocês se orientarem nesse processo. Eu não preciso de ler. Eu li todos que mandaram porque eu faço isso para... Se vocês tivessem me mandado, quem não mandou, eu teria lido e eu marquei algumas coisas que eu achava chave do ser oculto e tal, mas não significa nem que vocês tenham que ficar presos naquilo. Talvez vocês refizeram aquilo hoje. Então, não precisa me mandar, mas precisa te orientar, se isso for importante para você. A ideia desse programa era isso, então nós vamos nos encontrar pelo menos 2 vezes, individualmente, quem quiser, não tem que ter só quem quiser, mas nós ainda teremos um encontro para a gente poder tratar o tema como lidar com temas polêmicos. Se nós tivermos que fazer um encontro presencial, vocês acham muito ruim? Seria de meio período. Poderia resolver o problema da questão de contratos. Final de semana também, né? Sempre seria um sábado de manhã, assim, meio período nesse caso. Então a gente pode contar com essa possibilidade? Pode. Beleza, a gente vê quem está aí. Aí a gente põe vocês no Skype. Eu ligo o Skype aqui e vocês teriam a presença. São 4 horas, é tranquilo a gente fazer por Skype, se vocês não vierem. Pode ser assim, que aí eu fico mais tranquilo. Vamos ter. A gente passa opções, né? Uma opção. Que aí a gente não está preso, não tem que correr com nada disso. A gente pode ter um tempo e fazer isso na hora que for bom para todo mundo. Então não é uma despedida, é só um até a próxima. Você sempre fala que talvez o curso do virtual é muito, mas podia até dar aula de fundamental virtual. Esse pedido demais. Você já pensou se fizesse?
Isso é um curso de professor, será que não tem jeito? Virtual não pode, no curso de professor. Não, pode ser tipo Maranhão. Não, pois Só é. aula prática semanal. Vou lá em classe da aula. Ai, tá E é certo. longe também, né? Porque é 200 e poucos quilômetros. Não dá pra vocês virem de lá pra cá. Não, daqui é Tem 400. alguém eu lá falo fora. Não, verdade. daqui é 400, né? É difícil pra gente vir pra Nossa, gente é. fazer um curso de formação, isso é difícil. Um curso de formação uma vez por mês. Uma vez por mês, gente. Aí depois eles vão ter lá, certo? Não, mas eu falei foi dar aula mesmo. Ninguém nunca perguntou isso. Pois é, mas aí você faz o curso e dá aula lá. Você dá. Eu quero fazer Vai o ser um curso de sucesso. Já tem Lógico, tá bom. Vocês podem fazer o curso de professor. Eu não dou aula mais com Kundalini Yoga. Só dou curso e dou aula para o professor, mas vocês não querem fazer minha aula de professor porque é muita pancadaria. A gente quer pancadaria. Uma das virtudes Por que vocês não fazem com formação? É muito melhor. É uma vez por mês. É porque eu sempre, já tem um tempo que eu estou querendo, mas eu adianto. Agora ficou mais claro, sabe? Como é que é? Tá com conversa de Uberlândia, tá? O que? Formação? Tá. Tá na conversa de ter Uberlândia. Tá passando a hora de ter Uberlândia. É mais perto? Uberlândia é mais perto. É mais fácil eu vir para Belo Horizonte, porque aqui eu tenho onde ficar. Uberlândia também você tem, nós já arranjamos. Você tem lugar para ficar? Vai te emprestar pra Ô, gente, então, era isso. Eu queria agradecer. E antes da gente encerrar, eu vou dar a palavra, uma coisa breve, um check-out de uma palavra para vocês, para a gente fechar esse encontro. Então, pode começar por aqui, quem quiser. Vou terminar com a mesma que eu comecei, prosperidade. Prosperidade, ok. Mudança mesmo. E gratidão. Conexão. Pela expansão. Gratidão. Posso passar? Pode. Também passando. Ótimo. Você não está passando só para ser indiferente, não. Não. Confiança. Crescimento. Projeção. Gratidão e esperança. Ótimo. Bignang. Muita esperança. Muita esperança. Muita gratidão. Tá bom. Gratidão. Ok. Transformação. Gratidão. Alegria e reverência. Inspiração, barriguda. Vai. Gratidão. Obrigada. Entendimento. Beleza. Então, beleza. Então, a gente vou ficar com essa carta e você aqui. Posso? Pode. Lógico, quem quiser ficar. Eu achei que a pessoa tão. Não posso ficar. Não posso ficar, mas eu quero ir embora. Sabe que até o Empório já está ativo online? Nunca parou de estar ativo, né? Nunca parou. Às vezes tem alguma coisa ou outra que demora um pouquinho para atualizar estoque e tal. Eu nunca tinha recebido um e-mail que o Empório estava ativo ou desativo, sei lá, e por isso que eu não estou comprando as coisas. Eu tinha uma conta ativa no Empório. Inclusive eu fazia depósito mensalmente para poder gastar quanto eu queria. Era mesmo. Preparo, né? Vários depósitos. Moedas, né? Gente, vocês podem pedir. pedir. E-mail geral, a gente tem que fazer isso mesmo, né? Se alguém fizer uma coisa hoje, a gente pode levar para os carros. Eu quero essa. Não, gente, porque tem um shoyu que só é vendido no Empório, é o melhor shoyu que existe no Brasil. E o único confiável. E eu não estava comprando porque eu não sabia. E curcuma também. Nossa, eu tô lá na maior luta, plantando a curcuma, eu tô secando, pendurando, tô debaixo da pedra.
Sim. Então vem cá, Primo Paulo, vem tocar. Onde que ele foi? Lá em Goiânia? Lá tá a sombra vem. A sombra vem, né? As crianças brincavam com sombras na parede, né? O palhaço fala que o palhaço não tem sombra, é igual o sol do meio-dia. Ah, é? Bem meio-dia não tem sombra. Ah, ele aceita o ridículo, as suas máscaras. Incrível isso, que presente, lindo isso. Mas ele é um ser de sombra, né? O tempo todo. Ele trabalha com a sua sombra, assume, né? Oi, vou chamar o violão. Ó, gente, vocês estão todos convidados para o dia 27, sábado que vem, às 4h30, 4 horas da tarde, a Festa da Cultura Popular aqui na Escola Miripiri, Brasil. Vai ser uma festa super linda. Quem viu o convite viu, foram as próprias crianças que fizeram, é a coisa mais linda do mundo. Uma cavalgada, né? É tão bom. Os guardiães. Bonito demais. Da cultura Os guardiões da cultura. E vai ser sábado às 4 horas da tarde. E o ingresso custa R$20. Se vocês quiserem, está à venda na secretaria ou na Sapcartá. Senta aqui, meu irmão. Oi? É mesmo? Então, senta aqui que nós vamos encerrar. Você tá dando outro. O meu quê? A sua palavra é a mesma de Sapcartá. Você terminou aquele, né? Como é que é? A sua palavra é a mesma de Sapcartá. A minha palavra aquele não tem. finalzinho. A minha eu vou falar depois. Traga suas mãos aí para o mundo. Que o eterno sol te ilumine e todo amor ao seu redor, que a luz pura interior guie o seu caminho, que o eterno sol te ilumine e todo amor ao seu redor, que a luz pura interior guie o seu caminho, que o eterno sol te ilumine e todo amor ao seu redor, que a luz pura interior guie o seu caminho, guie o seu caminho, guie o seu caminho. Só
Calder, gratidão imensa e reverência imensa ao Yogi Bhajan que colocou tudo isso disponível para a gente usar. Muito obrigada a vocês estarem comigo. Até a próxima.